Boa tarde a todos, como vocês estão? Então, nós vamos ter duas aulas hoje, uma de geografia e outra de português, certo? A nossa aula de geografia, ela tem por título o Brasil antes de ser o Brasil. Por que o Brasil antes de ser o Brasil? Porque o Brasil, como conhecemos hoje, ele não era assim. Ele foi se modificando com o passar do tempo. Então, nem sempre o que vemos hoje era o que tínhamos há 10, há 20, há 30 anos atrás. E até mais, milhões, bilhões de anos atrás. Então, os cientistas, eles vão buscar entender como foi que começou, como foi que povoaram o Brasil. Porque a história do Brasil, ela não vai começar em 1500, com a descoberta do Brasil pelos portugueses. Porque no Brasil já se existia povos, os indígenas que viviam aqui. Então, basicamente, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses, certo? Já tinha um povo antes. Mas esses cientistas, eles querem entender como esses povos vieram parar aqui. Então, como é que esses cientistas eles buscam compreender a história? Então, eles vão compreender a história através de vestígios. E o que vinha a ser vestígios? Os vestígios, eles vão ser registros que pode ser natural ou da ação humana que ocorreu em determinada época. E a partir disso, eles vão compreender o que é que acontecia naquela época. Qual eram os animais daquela época? Qual a vegetação? Qual a cultura do povo que existia naquela época? Então, é a partir daí que os cientistas vão buscar compreender a história do mundo. Existem vários ramos da ciência que vai estudar como é que isso acontece, como a história evoluiu, certo? Como era que se vivia antigamente. Então, um dos ramos que se estuda é a geologia. A geologia é uma palavra de origem grega que ela vai significar estudo da terra. Geo significa terra e logia, estudo. Como esse estudo ele é feito? Ele é feito a partir das camadas da terra. A terra ele é constituída por várias camadas. E cada camada ela vai estar presente nela características de uma determinada época. Por exemplo, se uma folha caiu há 3.000 anos atrás e essa folha possuiu condições para se compactar e virar um fóssil, que a gente vai entender lá na frente o que é fóssil, ela vai permanecer ali, certo? Ela vai ser preservada. E essa preservação vai fazer com que os cientistas, no futuro, eles vão compreender que tipo de planta era aquela que vivia naquela época, entendeu? Então, o geólogo ele vai analisar isso, as camadas da Terra. A Terra ela é feita de várias camadas e cada camada ela vai ter características específicas de determinada época, tá bom? Outro cientista que vai estudar o passado é o paleontologista. O que o paleontologista vai estudar? Vai estudar justamente os fósseis. Esses fósseis, eles podem ser qualquer coisa que teve a capacidade de se fossilizar, de se preservar. Então, esse fóssil, ele pode ser um dente de um bicho, ele pode ser um esqueleto desse bicho, ele pode ser uma semente de uma árvore, uma folha, ele pode ser uma pegada de animal, uma impressão de folha, de fruto, de qualquer coisa viva em solo que teve a capacidade de ser preservado. A maioria das substâncias orgânicas, ou seja, daquilo que é vivo, ele não se fossiliza por causa de um processo chamado decomposição da matéria. A decomposição da matéria orgânica nada mais é que a ciclagem dessa matéria. Ou seja, os micro-organismos vão e eles vão devorar essa matéria, fazendo com que ela
se cicle, volte de novo à sua origem. Como eu falei, esses micro-organismos, eles geralmente são bactérias, fungos, que eles vão consumir essa matéria orgânica em decomposição e vão fazer que ela retorne ao seu estado natural. Eles vão voltar para a Terra, certo? Futuramente a gente vai entender isso direito nas aulas de ciências. Outra ciência que vai estudar o passado é a arqueologia. O arqueólogo, ele vai fazer o quê? O trabalho do arqueólogo é basicamente escavar em sítios arqueológicos em busca de vestígios como cerâmica antiga, fósseis de animais, e a partir daí ele vai construir um relato do que deveria ter acontecido naquela época, certo? Então, a aula de história é basicamente essa, sobre os vestígios do passado, sobre o que cada ciência que estuda o passado vai fazer. Espero que vocês tenham compreendido. E é isso, meus amores. Até a próxima. Beijinho.